Aleluia. Bom dia, queridos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos já estão aqui? Eu quero ouvir sua voz, por favor, querido. Amém. Bom dia, você que está em casa. Seja muito bem-vindo. Deus tem uma palavra especial para você nessa manhã. Receba em nome de Jesus. Amém, queridos? Quantos já estão aqui? Se você está aqui, então você vai dizer aleluia. Oh, eu estou aqui. Pessoal, aleluia, eu estou aqui. Que isso, pessoal? Aleluia, eu estou aqui. Tá quase melhorando, entendeu? O negócio está muito devagar, né? Eu acho que é. O que é? Amanhã é o frio. O que é? Vamos lá participar. Vocês estão em casa também, pode digitar aí, né? Participe conosco. Qual é o problema hoje? É o frio. O que é? Além do frio. É porque é cedo, pastor, é muito cedo, e de manhã eu fico assim muito... Como é que a gente fica às vezes de manhã? Devagar, né? Eu sou assim, eu falo para a Adri lá em casa, né? Pessoal, a Adri acorda mais ou menos 6 horas da manhã, com tudo, pensa nisso, entendeu? Ela começa a mexer com tudo, eu vou acordando aos poucos, entendeu? Lá perto das 11 horas da manhã, eu começo a ficar bom. Mas são as diferenças. Eu creio que às vezes isso acontece também com nós aqui, né? Parece que de manhã está todo mundo assim ainda, né? Ai, né? Como é que está a minha fé hoje? Eu preciso me encontrar. Mas eu sei que você tem fé. Amém, querido? Você tem fé? Glória a Deus. Eu sei que você tem, sim, a presença de Deus na sua vida. E é isso, queridos, que faz toda a diferença. Por isso, nessa manhã, por favor, dê um sorriso com seus olhos para mim. Eu quero ver o sorriso com os olhos, por favor, eu quero ver. Eu estou vendo aqui na frente, ó, olha só. Eu estou vendo. Cadê os sorrisos com os olhos, por favor, né? Eu preciso enxergar isso, né? Essa máscara, ela é antipática, né? Eu tenho problema, né, com essa máscara, né? Ela não permite que nós possamos mostrar o que Deus nos deu de mais maravilhoso, que é o nosso sorriso. Você tem que ficar, né, você já notou assim, os sinais das pessoas agora tem que ser por sobrancelha, entendeu? As pessoas estão se comunicando às vezes, né, quando elas estão quietinhas, caladas, por sobrancelha. Você vê o fulano erguendo a sobrancelha mais desse lado de cá, né, é porque ele está aflito com algo, ou, enfim, o nosso corpo vai falando, né, de várias formas, mas eu creio, queridos, que indiferente é isso, Deus quer falar conosco nessa manhã. Você crê nisso? Você crê nisso? Então você vai declarar assim comigo: Senhor Deus, eu me coloco na tua presença, porque eu sei que o Senhor está aqui. E nesse dia, eu consagro a minha mente, todo o meu coração, e eu te peço, de uma forma muito singular e especial, que o Senhor fale ao meu coração, porque eu preciso da tua voz. Amém. Amém, queridos. Eu creio que nós precisamos nos desprender. E essa palavra, queridos, ela fala a respeito disso, de desprendimento. Eu creio que nós precisamos aprender gradativamente nas nossas vidas a nos desprender daquilo que muitas vezes acaba nos impedindo de alcançar o que eu creio que é realmente, genuinamente, a vontade de Deus para as nossas vidas. As pessoas têm procurado a vontade de Deus. Eu creio que nós cristãos, crentes, nós temos algo que está sobre a nossa vida, que todos estão buscando a vontade de Deus, e é interessante que parece que alguns são mais iluminados, parece, porque todos são, mas parece, alguns encontram e demonstram essa felicidade, e parece que alguns outros estão procurando, e eles estão, quem sabe a vida toda, procurando a tal da vontade de Deus que tantos falam, que tantos têm falado, que tantos têm expressado. E eu creio, queridos, que quanto mais nós nos desprendemos, mais nós nos adequamos àquilo que genuinamente Deus me chamou a fazer. Quantos creem aqui que, crê de verdade, querido, que você foi chamado por Deus? Deus te chamou de algum lugar. Sabe de onde Deus te chamou? Você sabe de onde que Ele te chamou, mas Ele nos chamou de algum lugar.
Todos nós temos uma história. Todos nós temos uma situação na nossa vida, e quando eu penso a respeito de desprendimento, quando eu penso a respeito de vontade de Deus, quando eu penso a respeito desse tema, que eu creio que é muito direcionado às nossas vidas, eu me lembro de uma pessoa, e essa história ela está lá no livro de Gênesis, no capítulo 13, versículo 14 e 15. Eu quero ler para nós, porque é a história de Abraão, mas de um outro ponto de vista, de uma outra perspectiva, olhando de uma forma diferente, quem sabe, porque nós conhecemos um Abraão, nós conhecemos o pai da fé. Abraão é o pai da fé. Nós conhecemos esse homem como o homem que trouxe, através dele, ele estabeleceu a um povo uma identidade. Ele, através dele, Deus começou a criar um povo, o sentido de um povo, o sentido de uma identidade de um povo, a partir de Abraão, a partir desse homem. Nós, na verdade, conhecemos muito os aspectos positivos e tudo aquilo que nós vemos na história de Abraão, daqui em diante, do momento onde Deus começa a falar com ele. Mas há algo muito interessante que eu quero compartilhar com você e com você que está em casa também, a respeito de desprendimento, e que tem a ver com a sua vida, mas também tem muito a ver com a vida de Abraão. A palavra do Senhor diz: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Eu quero que você preste atenção nisso. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte, do sul e do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que vês te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Deus confirma a promessa a Abraão quando ele se desprende da obrigação de carregar o seu sobrinho. Depois que Ló foi liberado, Deus começou e continuou a falar com Abraão. Todos nós somos chamados. A grande questão é que muitos de nós ainda não têm todas as particularidades daquilo que envolve o que realmente Deus nos chamou. Eu creio que por muitas vezes nós estamos tateando, nós estamos buscando, nós tentamos e nós estamos tendo tentativas. Eu vejo as pessoas tendo tentativas, e eu quero te falar algo muito importante nessa manhã a respeito das nossas tentativas. Às vezes nós desvalorizamos elas. Às vezes quando nós temos tentativas, e o que são tentativas? São experiências. Todos nós já tivemos experiências quando éramos crianças, quando nós estávamos prestes a casar, para quem já casou, quando nós casamos e quando nós tivemos filhos, enfim, vários tipos delas, e todas elas estão relacionadas a tentativas, a ensaios. Tudo aquilo que nós fazemos na vida tem que ter um ensaio. Tudo aquilo que nós resolvemos na vida, tudo aquilo que nós vamos programar, preparar, os nossos sonhos, eles precisam ser ensaiados. E eu olho, queridos, quando eu olho para Deus, eu olho alguém que está sonhando com nós, eu olho alguém que está programando algo muito importante para nós. Você crê nisso? Você crê nisso de verdade, querido? Amém? Deus está sonhando realmente com você? Amém? Porque se você crê, há algo muito particular que vai começar a acontecer na sua vida a partir disso, porque é interessante que quando Deus, Ele sonha com nós, eu creio que Ele permite que nós tenhamos sim, alguns ensaios, até nós termos todo o projeto, todo o programa, todo o evento, realmente dentro daquilo que foi sonhado e programado para ser. Nós tivemos agora a semana toda preparando algo, nós retomamos as reuniões dos jovens e adolescentes, né? Quantos estavam aqui? Foi perguntado já, mas eu quero perguntar de novo. Quantos estavam aqui ontem? Vários jovens, né? Com várias idades cronológicas aqui, né? De vários 100 anos ontem, né? Todos nós estávamos aqui. Amém, queridos? Quantos jovens acima de 40 anos nós temos aqui? Amém. Quantos estão felizes por isso? Amém? Somos jovens. Nós somos tão jovens, né, queridos? Temos tanto
pela frente, todos nós. Alguns estão apenas começando, outros já têm algumas cicatrizes, mas todos nós estamos tentando. E nós estivemos a semana toda preparando aqui o nosso evento de ontem, e eu gosto muito dessa dinâmica. Por quê? Porque quando você começa a preparar algo, é muito legal. O que é, quando você vai fazer algo, qual é a primeira coisa que você faz? O que é? Qual é qual é a primeira situação criada quando você vai programar algo na sua vida? Você faz uma reunião. Faz reunião em casa, em família, quando você vai preparar algo. Faz uma reunião com a sua equipe, faz uma reunião com as pessoas envolvidas. E na reunião, o que aparece? Aparece um projeto, aparece um sonho, aparece algo que você escreve lá. A reunião, não sei se você já percebeu, quando nós sonhamos, quando nós preparamos, quando nós programamos, tudo parece o quê? Como é que aparece? Tudo parece o quê na reunião? Quando já assistiram filmes? Como que acaba um filme? Sempre com um final? Feliz. Mas, quando você faz uma reunião, o que acontece? Tudo parece perfeito. Quando você foi casar, quem já casou aqui? Quando foram fazer uma reunião com a pessoa que cuidava da ornamentação do teu casamento, quantos fizeram essa reunião? Lá tudo não sairia perfeito? Não era assim? Queridos, eu lembro do dia que eu casei. Houveram várias gafes no dia do meu casamento. Quase ninguém vê, mas quem ensaiou sabe o que aconteceu. É mais ou menos assim. E eu lembro, queridos, que eu não conseguia pôr a aliança no dedo da Adri. Eu tremia. E sabe o que é pior? Nós precisamos orar pelas pessoas que cuidam da ornamentação, porque eu não sei o que acontece. O sujeito faz um nó cego na aliança, que na hora do noivo querer tirar a aliança daquela almofadinha bonitinha, ele não consegue tirar de lá. Não sei se tiveram dificuldade de tirar, ou é só comigo que isso aconteceu. Porque sabe qual é a situação? Eu, às vezes, eu já casei, eu precisei fazer isso no meu casamento, mas eu faço casamentos também, e eu também, às vezes, preciso ajudar, e é uma luta, queridos, para tirar aquela aliança daquela almofadinha, porque eles amarram aquele negócio para não cair de jeito nenhum. Que na hora você fica ali, e todo mundo está filmando, e está aquele glamour, né? aquela situação, fotógrafos e filmagens em torno de você, e você ali sofrendo. Queridos, quando eu estou nervoso, algo acontece. Eu começo a suar e o suor começa a escorrer. Eu creio que o meu casamento, como faz um bom tempo, né, nós só temos fotos, temos algumas filmagens, né, mas não dá para ver o suor, mas eu estava suando no meu casamento. E não era por medo de casar, é porque nós queríamos que tudo desse certo. Todos nós queremos que tudo dê certo. Mas na vida real, às vezes, aquilo que nós programamos, aquilo que nós pensamos, não dá certo. E a minha pergunta para você é: o que você faz quando isso acontece? Eu creio, queridos, que isso é um dos lós que nós precisamos desprender da nossa vida. Ló era uma pessoa, mas eu creio que algumas situações que nós passamos nas nossas vidas não dizem respeito apenas às pessoas, porque talvez você pegue essa palavra de hoje, e você que está em casa também, querido, participando conosco, você vai falar o seguinte: o pastor hoje me deu uma base bíblica para mim liberar lós da minha vida. O primeiro ló que eu quero liberar é o meu esposo, a minha esposa. Não é isso. Eu não estou falando sobre você liberar pessoas. Às vezes vai acontecer. Mas existem lós nas nossas vidas que dizem respeito à forma como nós lidamos com nós mesmos. A forma como nós lidamos com situações da nossa vida. Queridos, eu percebo o quanto que as pessoas são tão boas para os outros, mas tão terrivelmente cobradoras de si mesmos, a um ponto
de às vezes não conseguir enxergar o bem e o bom que tem e que há nelas. E por isso que eu acho que nós precisamos nos desprender de alguns lós que nós criamos, que nós, numa obrigatoriedade de manter, quem sabe uma imagem, de manter algum tipo de estilo de vida, de mentalidade que foi transmitido para nós, em momentos onde nós não podíamos nos defender, e foi criado em nós aquele pensamento perfeccionista, de pensar que tudo tem que ser perfeito, quando na verdade as pessoas continuam errando, os casamentos continuam tendo dificuldades, as finanças das pessoas ainda não estão 100%, e todos tentam projetar que a sua vida está pelo menos, ou quem sabe eu estou melhor que o fulano ou o ciclano, sem termos coragem de liberar esses lós e permitirmos que Deus realmente faça algo concreto, poderoso, e aquilo que Deus mais gosta de fazer, milagres em pessoas reais. Amém? Amém, queridos? Deus faz milagre em pessoas reais. Às vezes nós pensamos que as pessoas que vêm aqui em cima dar testemunho, elas são atores que estão falando algo para que as pessoas acreditem. E na verdade, queridos, a maioria de nós estamos acostumados muitas vezes a olhar projetos prontos sem muitas vezes reconhecer quais foram os degraus que aquelas pessoas passaram para chegar aonde elas chegaram. Eu creio, queridos, que nós precisamos de promessas, todos nós precisamos de promessas, e há um objetivo singular em cada promessa que nós recebemos da parte de Deus. Para nós não é diferente, carregamos conosco uma necessidade de ter obrigações a serem cumpridas rigorosamente, e o pior é que muitas delas são nós mesmos que as impomos e também as cobramos. Como que nós lidamos com os nossos erros? Como que você lida quando você erra? O que você faz? Você conversa a respeito dos seus erros? Você dá risada dos seus erros? Você compartilha com alguém os seus erros? Porque nós estamos vivendo uma cultura, nós estamos vivendo uma sociedade onde erros são raros. Mas eles acontecem. O problema é que ninguém fala deles. Nós estamos numa sociedade onde as pessoas, elas querem apenas ver e apresentar o que é mais vitorioso, o que é mais, assim, de sucesso nas suas vidas, e elas têm uma dificuldade muito grande de serem pessoas reais. Quando Deus, na verdade, Ele quer lidar com pessoas reais. Por isso eu quero contar a história de Abraão, porque nós conhecemos Abraão a partir da promessa. O capítulo 12 do livro de Gênesis é o mais conhecido de muitos de nós crentes cristãos. Deus falou com Abraão: sai da sua terra e da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Todos nós, queridos, sabemos desse versículo. E se você não sabe, você precisa ler mais a Bíblia, amém, queridos? Amém. Todos nós precisamos disso. Mas olha o que aconteceu na vida de Abraão antes da promessa. Todos nós olhamos às vezes para os outros baseado naquilo que eles mostram, demonstram, naquilo que eles têm, naquilo que eles projetam, naquilo que eles ilustram e colocam na sua vida. Nós vivemos numa sociedade onde é mais importante aquilo que eu tenho, porque as pessoas estão numa crise muito grande, uma crise existencial, onde elas não sabem quem elas são. E quem não sabe quem é, precisa mostrar o que tem. Quando na verdade, o maior crescimento se dá quando conhecemos Deus a partir de quem somos. Como a Adri ministrou na semana passada, quando você conhece Jesus, você sabe quem você é. Sabendo quem você é, você enfrenta tudo nessa vida, qualquer tipo de furacão, dificuldade ou tempestade, você vai enfrentar.
Eu conheço Jesus, eu conheço quem eu sou em Cristo Jesus. Não tem nada que eu possa enfrentar, não tem nada que possa ser colocado na minha frente, a qual eu não tenha condições, recursos, possibilidades de enfrentar, sabendo que tudo vai cooperar para o meu bem, para o meu benefício e para a minha vitória completa. Amém, querido? Quantos estão comigo aqui? Aleluia! Amém, querido? Você crê nisso? Em nome de Jesus. E aí o que nós vemos aqui? Gênesis capítulo 11, versículo 28. Conhecendo os bastidores da vida de Abraão. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Continuando. E tomaram Abraão e Naor, mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e Sarai foi estéril e não tinha filhos. Queridos, para começar, na verdade, não foi Abraão que saiu de Ur dos Caldeus. Abraão apenas estava acompanhando a comitiva do seu pai, Terá. Então, em primeiro lugar, queridos, ele fazia parte de um projeto, ele fazia parte de uma caravana, ele fazia parte de um sonho. E até aquele momento ele não era o principal protagonista daquilo. Até aquele momento ele não era a pessoa principal. É interessante, queridos, como ele surge de uma situação na qual nem ele era a pessoa mais importante, mas sim o seu pai. Mas por que eles saíram de Ur dos Caldeus? Olha, que interessante é a Bíblia. Quando você olha para a Bíblia, ela coloca alguns fatos e depois algumas reações e algumas atitudes a esses fatos. Depois da morte de Arã, quem era Arã? O irmão mais novo de Abraão. Depois da morte de Arã, o pai Terá decide, vamos para uma nova terra. Canaã, queridos, naquela época, para quem morava na Mesopotâmia, era um lugar muito interessante. Esses povos primitivos, eles tinham uma característica muito peculiar. Eles eram nômades, então eles viviam andando de um lugar para o outro, procurando as melhores regiões. Regiões onde eles podiam, sim, dar de comer, dar de beber ao seu gado, enfim, eles poderiam crescer ali, eles poderiam ser sustentados ali durante um tempo, ficariam ali um tempo e depois iriam para outro lugar. Mas o que acontece é que é interessante que Deus está participando desse momento, mesmo sem eles saberem. Deus já estava fazendo algo, e é interessante o quanto Deus, mesmo quando você não conhecia Ele, já estava fazendo algo em favor da sua vida. Havia algumas situações que estavam sendo envolvidas para que você fizesse parte do projeto de Deus. Situações boas, e algumas que às vezes nós não temos valorizado até hoje. O quê? Quais são? As situações difíceis. Nós escondemos situações difíceis da nossa vida. Porque nós criamos uma mentalidade de que situações difíceis, elas devem ser deixadas de lado. O que é importante é eu mostrar o quão vitorioso sou, o quão abençoado eu sou. Nós começamos a criar até dentro da igreja esse tipo de mentalidade, onde quem sobe aqui em cima é a pessoa que deu certo, quando na verdade, quando Jesus morreu naquela cruz do Calvário, diante de uma plateia que não conseguia entender o que estava acontecendo, humanamente falando, foi o momento de maior derrota de uma pessoa que todos julgavam ser o Salvador do mundo, mas diante de Deus, aquele momento era o ápice da maior vitória, da maior glória, do maior poder, de tudo aquilo que sustenta as nossas vidas até hoje. É interessante isso. E morreu Arã. E aí Terá, o pai, decide, vamos para outro lugar. Essa terra já deu o que tinha que dar. Nós temos apenas memórias de morte aqui. Eu perdi o meu filho mais novo nesse lugar. Nós precisamos sair daqui. Queridos, eu tenho ouvido histórias de pessoas que saíram de um lugar e vieram para outro lugar. E essas histórias são histórias muito peculiares. Eu gosto de ouvir histórias das pessoas quando elas saíram de um lugar. É interessante o quanto que as pessoas que elas saem de um lugar, elas estão quebrando alguns paradigmas.
elas estão quebrando alguns limites, elas estão rompendo com algumas estruturas, com algumas sustentações que muitas vezes, muitas delas pensavam que era bom, que de certa forma aquilo ajudava, que estar perto da família, no caso de quem já casou, né, queridos, era algo bom, mas quando elas romperam, quando elas saíram daquele quintal, quando elas saíram daquele lugar, quando elas descobriram que o mundo é muito maior do que elas possam imaginar, sabe qual foi a sensação que eu tive quando eu estava prestes a casar? Não sei se foi a mesma sensação que você teve, mas para mim, e eu lembro para a Adri, nós tínhamos, eu conto para vocês, que nós tínhamos um Fusca ano 1975 nessa época, prata, né? Já falei para vocês, carburação dupla, né? Era o Fusca missionário. Ele vivia no milagre, aquele Fusca, entendeu? Nós colocávamos centavos, nós abastecíamos com centavos eles, queridos. Mas ele andava muito, aquele Fusca. E nós não podíamos nem viajar na nossa lua de mel do Fusca, entendeu? Quando nós viajamos em lua de mel, o meu tio teve misericórdia de nós e levou ele para a oficina. Só para você ter uma noção. Eu viajei de busão, eu e a Adri. Do Paraná até Gramado. De um ônibus que estava vindo do Nordeste do Brasil. Nada contra o Nordeste, amém? Estou falando de distância, não estou falando de lugar ou de pessoa, ok, queridos? Estava vindo de bem longe, é isso que eu estou querendo falar. Quando nós chegamos na rodoviária, sabe o que tinha? Eu olhei para aquele ônibus, eu falei, olha, a gente estava tão apaixonado que a gente nem pensava no que nós estávamos prestes a enfrentar. Mas ele estava embaçado, querido. Quando eu entrei dentro daquele ônibus, eu não sabia distinguir qual era o cheiro que tinha ali dentro. Mas era cheiro de 3 dias de viagem, então você imagina. Mas nós estávamos apaixonados. Qual era a sensação que eu tive quando eu casei com a Adri, mesmo tendo que enfrentar o busão de 3 dias e rumo a 18 horas ainda de viagem? Pensa na viagem, queridos. Era a sensação de liberdade. Liberdade. Estamos livres para cumprir, estamos livres para ir para o lugar que nós quisermos e a gente não está mais preso, sabe? Sabe a sensação de liberdade? Eu posso fazer algo, eu posso realizar, eu posso fazer algo, eu posso construir, eu posso tentar, eu posso ensaiar e se não der certo, eu vou ensaiar de novo, eu vou tentar de novo até dar certo. Sabe o que é isso, queridos? Essa sensação maravilhosa de liberdade foi a que eu tive no dia do meu casamento. Estamos liberados, abençoados. Agora ninguém me segura, ninguém nos segura. Prestes a entrar no busão, Garcia, vindo 3 dias de viagem, mais de 1.000 quilômetros. Mas nós estávamos felizes. 18 horas de viagem. Chegamos no hotel, que nas fotos, queridos, era maravilhoso. Tem uma cidade do lado de Gramado, eu acho que Canela? Não, mas era outra cidade. Que tem nome de... Como é que é? Gravatal, não é Gravatal. Enfim, não lembro. E quando vendia a viagem, queridos, nós ganhamos também a viagem. Um irmão abençoado nos deu. E era lindo o hotel. A gente olhou, naquela época ainda, olhava no computador e na internet, de escada, entendeu? E ficava aquela demora, mas a gente olhou lá, né? E era muito bonito aquele hotel, grande, enorme. Queridos, quando nós chegamos no hotel, pense Taquaral. É isso? Taquara. Pense na frustração, na decepção. Chegamos no hotel. Um hotel que estava abandonado há alguns anos. Tinha 2 atendentes. Um que ficava na recepção, o outro que quando viu o nosso, eu não sei porque ele correu. Até hoje, queridos. Há uma incógnita na minha vida, no início do meu casamento, porque o recepcionista correu da recepção. Eu acho que ele foi preparar algo na cozinha, porque só eram os 2 no hotel, vou falar para vocês. Queridos, pensa na opressão que nós sentimos naquele hotel. Era para ser a primeira noite feliz da nossa vida, nós já começamos na oração naquele hotel. Verdade, pessoal. Não, falando para vocês, entendeu? Que terrível que foi aquela noite, uma opressão. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus?
Vocês dão risada, né? Eu vou arrumar uma viagem para vocês. Quando a pessoa dá risada, é identificação, sabia disso? É isso que o pessoal fala. Existe identificação, entendeu? É uma identificação que está havendo aqui nesse lugar. Mas, queridos, ali começou a nossa história. Ali começou a nossa história. Mas nós estávamos apaixonados, nós estávamos animados, nós estávamos focados e a sensação de liberdade é maravilhosa. Abraão fazia parte da comitiva de seu pai, porque eles tinham perdido o irmão mais novo. Ló é filho do Terá. Olha que interessante. Então, o pai assumiu. O pai de Abraão assume o neto, junto com Abraão. Mas algo muito interessante acontece para continuação. E tomaram Abraão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai. Sarai foi estéril, não tinha filhos. Gênesis 11, 29 e 30. Mas, num determinado momento, algo acontece. Eu estou procurando aqui onde que eu coloquei. Já vou achar. Mas, enfim. O que aconteceu no meio do caminho? Eles pararam em Harã. Harã é um lugar no meio do caminho. Para complicar mais a história deles, o pai de Abraão, Terá, morre. Isso quer dizer o quê? Terá tinha dado a ideia de sair de Ur dos Caldeus para chegar em Canaã. Na metade do caminho, o homem morre. Ele já era velho. E agora Abraão fica com uma responsabilidade muito grande. E é sobre isso que eu quero falar com vocês essa manhã. A responsabilidade de carregar consigo Ló, o sobrinho órfão, e também a sua mulher, que depois que ele casou, ele descobriu que ela era estéril. Só nessa passagem aí da descoberta de Sarai como estéril, dá uma palavra poderosa para os casamentos. As descobertas que só existem depois que você casa. Quantos já tiveram essas descobertas aqui? Maravilhosas, é? Aos que não casaram ainda, se prepara, querido. Há uma grande promessa te esperando, amém? E é muito boa, verdade, não estou brincando. Mas tem descobertas. A descoberta de Abraão, que naquela época não tinha exame para descobrir quem era estéril, quem não era. Vai descobrir quando? Depois que casa. Então você imagina qual era a situação real de Abraão. Perdi meu irmão mais novo, saímos do lugar aonde eu era acostumado. Chegamos no meio do caminho, colocamos a nossa vida ali, colocamos a nossa história, colocamos os nossos planos, nossos projetos, por enquanto, provisoriamente ali. Agora o meu pai morreu. E agora? O que eu faço? Nós olhamos às vezes o lado bom, mas nós não enxergamos que na verdade havia duas situações muito fortes acontecendo aqui na vida de Abraão. Em primeiro lugar, as mortes, as perdas. E em segundo lugar, a sua esposa estéril. Haviam dois aspectos muito fortes na vida dele. E é sobre esses aspectos das nossas vidas que são fortes. E eles estão relacionados às nossas lembranças. Eles estão relacionados àquilo que nós pensamos. Eles estão relacionados àquilo que nós carregamos. Eles estão relacionados à nossa vida, ao sabor da nossa vida. Quantos já sentiram isso? Nossa vida tem um sabor. A nossa vida tem uma história. A nossa vida, ela demonstra, ela expressa algo. A nossa vida, ela vai trazer, ela vai agregar, ela vai liberar algo sobre a vida de outras pessoas. Quantos já foram numa cafeteria aqui, queridos? Quantos já tomaram aqueles cafezinhos de cafeteria? Quantos já viram que o pessoal traz um café, mas traz também um copinho pequeno? Quantos escandalizaram, por exemplo, de ver algum irmão tomando aquele copinho, virando assim, igual toma a marvada? Quantos já viram isso? Não acredito. Eu sabia que aquele irmão lá, entendeu? Ele gostava de uma branquinha. Queridos, não é pinga. Sabe aquela? Aqui vem num copinho pequeno igual, entendeu? Não é pinga, é água com gás. Sabe para que serve a água com gás antes do sujeito tomar um café? Já pensou nisso? Para que serve a água com gás? A água com gás,
né? Eu fui atrás, até vou usar agora, né, umas palavras diferentes, né? A água com gás, ela purifica, ela limpa as palas gustativas para que você saboreie, para que você sinta todas as notas e aprecie, por exemplo, aquela bebida que é o café. Então, na verdade, a água com gás, ela vai limpar, ela vai permitir que você experimente genuinamente aquilo que você está bebendo. Sabe o que eu percebo às vezes nas nossas vidas? Nós não usufruímos a totalidade daquilo que Deus tem preparado para nós numa mesa, porque nós chegamos na mesa com o nosso paladar alterado. Nós chegamos na nossa mesa com lembranças que contaminam as nossas próximas experiências. Nós chegamos na igreja já com um déficit muito grande de situações que já nos ocorreram antes. Nós chegamos aos nossos próximos relacionamentos com sobras, com circunstâncias não resolvidas de relacionamentos passados, e tudo isso se embola, tudo isso fica embolado, tudo isso fica ali junto, e é por isso, queridos, que muitas vezes nós não conseguimos provar o melhor, nós não conseguimos muitas vezes experimentar o melhor, nós não conseguimos muitas vezes ter experiências melhores, experiências novas, porque ainda nós estamos com os nossos sentidos alterados. Porque Deus sempre permitiu ter novas experiências com homens, porque Ele queria permitir que através dessas experiências eles pudessem ser renovados. Porque Deus deu uma promessa para Abraão. Ou, a pergunta que não quer calar: por que Deus dá promessas para pessoas tão complicadas? Me responda. Pense nas pessoas que Deus deu promessas, queridos. Agora, por que nós não enxergamos aquilo que é mais complicado na vida delas? Sabe por quê? Porque nós temos uma dificuldade muito grande de perceber isso. Nós queremos muitas vezes viver na superficialidade. E a superficialidade, ela não traz vitória completa. Amém? Amém, queridos? Superficialidade não traz conhecimento total e revelado. Mas nós queremos, às vezes, transitar apenas nos níveis aonde nós seremos menos ofendidos, menos atacados, menos agredidos. Eu tenho conversado com várias pessoas e muitas delas têm falado: pastor, sabe por que eu não me envolvo mais? Porque quanto mais eu me envolver, mais eu vou ser ferido. Querido, isso não é uma grande revelação, mas tem uma continuação. Depois de ser ferido, depois de ser ferido, eu posso ser curado. Há um continuar, há uma continuação. Algo que pode acontecer, queridos, depois de um adultério, algo maravilhoso, sabia? Que nós já provamos, participando de pessoas que passaram por essa situação, essa experiência, que elas viveram melhor depois de uma situação. Eu não quero dizer que o adultério melhora a vida de ninguém, eu quero te dizer que mesmo depois do adultério, há a possibilidade de haver restauração. Embora muitos não creiam nisso. Muitos não creem nisso. Nós já participamos de histórias de vidas de pessoas que passaram por isso. E elas começaram a ter uma história diferente, porque elas tiveram que tomar água com gás. Estou brincando. Elas tiveram que deixar para trás lembranças que apenas as faziam se machucar. As pessoas idolatram problemas. Eu já falei isso para vocês, né, queridos? O ser humano tem uma capacidade extraordinária de idolatrar problemas. Ele pega os problemas e ele coloca em primeiro lugar. Ele tem uma capacidade enorme de colocar situações, culpas. Os dois grandes inimigos do ser humano hoje, com relação ao desprendimento na sua vida: dois: culpa e medo.
A maioria das pessoas estão presas por causa de culpa e por causa de medo. Ló, para Abraão, era difícil desprender, liberar. Olha o que Deus fala em Gênesis capítulo 12. Sai da tua terra, ok, de Harã, de Ur dos Caldeus, sai dessa terra e do meio da tua parentela. Só que Abraão faz o quê? Ele tenta trazer Ló consigo. Sabe por quê, queridos? Ló era o sobrinho do irmão morto. Ele assumiu a paternidade desse sobrinho. Ele abraçou essa causa. Ele se determinou a fazer Ló dar certo. Ele assumiu, quem sabe, lá no leito de morte, queridos. Nós não sabemos, nós não temos todos os conhecimentos daquilo que aconteceu no leito de morte do pai de Ló, ou no leito de morte do avô de Ló. Aquilo que eles transmitiram. Quantas pessoas no leito de morte elas transmitem palavras do tipo: cuida disso para mim, por favor. E a pessoa assume aquilo. Faz isso. Tem a síndrome do irmão mais velho. Sabe qual que é a síndrome do irmão mais velho? Em algumas situações, aquela família foi tão atacada, aquela família foi tão destruída, que o irmão mais velho, ele toma conta, ele assume os outros irmãos para sempre. Os outros irmãos já casaram e ele continua se preocupando, ele continua se importando, ele continua entrando na vida. Às vezes ele continua fazendo aquilo que não precisa mais ele fazer, mas ele assumiu uma responsabilidade. O que acontecia com Abraão diante de Ló? Ele assumiu uma responsabilidade de carregar Ló aonde ele fosse. Mas Deus queria fazer algo para ele, mesmo que fosse para ele abençoar Ló lá na frente, mas haveria necessidade, nesse momento, ele abrir mão de Ló. Se pudéssemos comparar essa situação do ponto de vista de Deus, era o mesmo Deus dando uma promessa para Abraão, era o mesmo que lançar sementes em um terreno pedregoso, baseado na parábola do semeador que sai a semear. Deus semeando uma promessa na vida de Abraão era, do ponto de vista bíblico, lançar sementes numa terra pedregosa. Por quê? Porque o homem tinha uma vida complicada. Lembranças de mortes, de perdas, um ambiente de morte e mais. Assumiu algo que, na verdade, primariamente não era para ele assumir, mas ele assume, ele toma aquilo para ele. Quantos de nós, queridos, não vemos a nossa vida romper, nós não crescemos, nós não desenvolvemos, nós não sentimos o sabor da vitória, da bênção, o sabor de algo novo que Deus está prestes a fazer e quer fazer na sua vida, nós às vezes não usufruímos. Por quê? Porque nós ficamos ainda com os nossos sentidos embotados, nós ficamos com os nossos sentidos envolvidos e contaminados por lembranças de algo que não deu certo. Aí nós abraçamos aquela causa e você pensa assim: não, vai ter que dar certo. Eu vou ter que fazer dar certo. Eu não acredito que isso aqui ficou assim. Sabe? É a sina do perfeccionismo. E o perfeccionismo, queridos, em alguns aspectos, ele vai contra aquilo que Deus quer fazer. Por isso, quando Deus olha para Abraão, ele viu duas situações. Ele viu uma lembrança que havia das mortes, das perdas, e ele viu sim a esterilidade, mas a promessa de Deus que ele dá para Abraão estava relacionada ao quê? Deixa aquilo que ficou marcado na sua história de morte, porque eu estou te dando algo maior que isso. E deixa também de se preocupar com a esterilidade da tua mulher, porque a minha promessa diz respeito a uma herança. Então, eu quero que você creia que a minha promessa vai de encontro àquilo que mais tem preocupado o teu coração nesses dias. Então, queridos, Deus queria que a promessa fosse mais forte na vida de Abraão do que aquilo que Abraão tinha colocado na frente. E eu creio que Deus faz isso conosco também. Nós colocamos os problemas, nós apresentamos eles, estão aqui, mas Deus te dá uma promessa. E sabe qual é a vontade de Deus? Que aquela promessa que Ele te deu se torne mais forte do que os problemas que você tem. Essa é a vontade de Deus. O problema é que para nós tudo fica meio misturado. A vontade de Deus e os teus próprios problemas. Alguns que existem
e precisam de um milagre, esterilidade de Sarai, e outros que nós criamos numa obrigatoriedade de ter que carregar algo que não é a sua responsabilidade, mas você criou esse pensamento, essa ideia que você precisa fazer dar certo, que precisa ser perfeito, que não pode dar errado, que sempre tem que ser do meu jeito. E Deus parece que vem para mexer com isso nas nossas vidas e mostrar que, em primeiro lugar, Ele é Deus e continua sendo Deus, amém? E que Ele nos deu promessa, mesmo sendo nós tão complicados, todos nós, complicados não porque temos uma identidade complicada, não, Deus sabe quem nós somos e o que há de bom em nós, complicados porque nós colocamos problemas aonde eles não deveriam ficar, e o altar é o lugar para entregar problemas e não para idolatrar problemas. O altar não é o lugar que você fica ali, ai, mas eu tenho essa situação, essa dificuldade, eu vou lá, entendeu? E eu quero que todos vejam que realmente esse é um problema muito sério, é muito difícil para mim, e eu não consigo vencer isso, e a minha vida está complicada aqui. E quando que você vai fazer isso? Quando que você vai fazer aquilo? Eu não tenho tempo. Sabe por quê, queridos? Porque a pessoa está tão cheia, a vida dela está tão congestionada de situações que não são resolvidas, mas não por causa da capacidade que ela tem que ter para resolver, mas sim pela confiança em Deus, que tudo pode resolver quando ela decidir liberar os seus lós. Nós precisamos aprender a liberar os nossos lós, aquilo que nós criamos. Continuando, já estamos terminando. Enxergar além de seus próprios problemas naquele momento só seria possível através de uma experiência mais forte que as outras experiências. O que é mais forte em sua vida hoje? Pense nisso. O que é mais forte em sua vida hoje? Todos os cristãos aqui responderiam: Deus. Não é, queridos? Amém? Todos nós. É Deus. Então vamos conversar de novo amanhã? Ou terça? Ou quarta? Quando nós podemos conversar novamente sobre isso aqui? Hoje para nós, mais forte é Deus. Mas e quarta-feira? E na quinta? E no sábado à noite, quando o pastor te manda uma mensagem: querido, você virá no culto amanhã? O que é mais forte na sua vida? A promessa ou os problemas? Deus deu promessa para que você faça daquilo o que é mais forte na sua vida, porque na verdade é isso que vai te tirar do meio dos problemas. É por isso que Deus deu uma promessa, queridos. Presumo que uma promessa lhe foi liberada dos céus para tirar-lhes dos embaraços de suas experiências mal resolvidas. Eu vou ler novamente para você. Eu presumo, eu acho, eu creio, eu tenho certeza, eu recebo isso, que uma promessa foi liberada dos céus na minha vida para me tirar dos embaraços de todas as experiências mal resolvidas que eu tinha até o dia que eu decidi: eu vou entregar os meus lós, eu vou liberar, eu vou me desprender e eu vou viver aquilo que Deus me chamou a viver. Eu vivi isso, queridos. Enquanto eu não entendi desprendimento na prática, eu trouxe os lós para perto, eu assumi, eu carreguei eles nas minhas costas, porque eu pensava que eu teria capacidade de resolver, quando na verdade, querido, eu não tenho. E carregar lós me deixou cansado. Sabe por quê? Obrigações cansam. Sabia disso, que obrigações cansam? Quantos já perceberam? Quantos se cansam trabalhando? Quantos acham que é bom trabalhar às vezes, toda vez? Trabalhar. Você trabalha o dia inteiro, chega em casa, tem que trabalhar de novo. Ô, dificuldade, hein?
Por isso que alguns maridos, quando chegam em casa, o que eles fazem? Já vão tirando o tênis, né? Vão tirando a meia, eles já vão tirando, se despojando, tudo aquilo que tem a ver com a lembrança de algo que eles querem se livrar rapidinho, porque ele quer se conectar agora com um momento fabuloso, maravilhoso que ele sonhou. O meu momento de eu pensar em algo que não tem nada a ver, que seja aleatório, que simplesmente eu fico pensando aqui. Mas o que acontece na realidade? A esposa vem e já fala aqui, ó, eu não consegui terminar da louça, eu estou com isso, aquela situação que aconteceu, o teu filho, não sei o que, aqui, entendeu? E tudo aquilo vem junto, e tudo aquilo precisa ser resolvido, e tudo aquilo precisa ser, muitas vezes, transformado. E nós não conseguimos resolver. Agora, queridos, não seria maravilhoso nós nos livrarmos das obrigações que às vezes nos causam algo que não é bom? Tem algo que é bom fazer, resolver, realizar. E nós precisamos fazer, resolver e realizar. Nós ensinamos isso lá em casa. Mas tem obrigações que nós precisamos deixar. Às vezes nós estamos fazendo tudo e não fazemos o que nós deveríamos fazer. Nós pensamos em fazer tudo e não fazemos o que precisa ser feito. Quando nós temos a promessa de Deus clara, que ela se torna mais forte na nossa vida, eu creio que nós encontramos um sentido de vida. Nós conseguimos e aprendemos a enxergar além de nós mesmos. E nós entendemos que a nossa vida, ela tem sim, Deus nos enxerga. Existe uma forma, um ponto de vista de Deus sobre as nossas vidas que nós precisamos aprender a enxergar. Hebreus no capítulo 12, versículo 28 diz: portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, promessa, sejamos agradecidos e desse modo adoremos a Deus com uma atitude aceitável, com reverência e temor. Sabe o que essa palavra está falando, queridos? Antes ela fala o seguinte: Deus abala o que é abalável, para que o inabalável permaneça. Se Deus não abala a questão de Ló na vida de Abraão, se Deus não abala a questão daquilo que poderia ser realizado, daquilo que era difícil para ele com relação à sua esposa, se Deus não mexe com aquilo, se Deus não abala aquilo tudo que aconteceu ao redor de Abraão, jamais esse homem cumpriria o chamado e a promessa que Deus tinha para a vida dele. Se Deus não abala aquilo que era abalável, para que a vontade, a promessa de Deus na vida de Abraão continuasse firme, ela se tornasse mais forte do que tudo na vida dele. Querido, quando a promessa de Deus for o que é mais forte na sua vida, quando a promessa de Deus, ela tomar a forma da maior força, da maior prazer, da maior alegria, daquilo que você começa a colocar realmente em primeiro lugar na sua vida como convicção, como aquilo que é maior. Querido, as outras situações, por si só, elas vão se desprender da tua vida. Às vezes eu não falo tanto disso, né? Eu falo a respeito de momentos da minha vida em que eu passei dificuldades, mas às vezes eu não acentuo e não pontuo algo que eu quero falar para vocês hoje. Que o que realmente me fez vencer as dificuldades na minha vida, toda situação, problemas, situações de cansaço, desgaste, depressão, medo, angústias, problemas, complicações. Eu era um homem complicado. Foi crer na promessa que Deus tinha para a minha vida. Quando eu permiti que essa promessa entrasse no meu coração, parece que eu fui me desprendendo e saindo daquele lugar, das lembranças da minha parentela, das lembranças da minha terra, daquele lugar que eu sempre seria a mesma pessoa, com os mesmos problemas. Mas quando eu saí, quando eu criei na promessa, eu comecei a enxergar a minha vida além de mim mesmo. Eu comecei a ver a minha vida com os outros olhos, com os olhos de Deus. Eu comecei a acreditar, querido, isso foi me fortalecendo. Eu quero falar da mesma forma com você.
Talvez a única forma, e eu creio que com certeza será a única forma de você realmente vencer problemas, complicações, dificuldades, situações que você não consegue realmente resolver na sua casa, família, nos seus relacionamentos, nas questões familiares que hoje têm sido muito fortes, mas que nós precisamos deixar que elas não sejam mais fortes, que a promessa seja mais forte e a promessa de Deus coloque em xeque e coloque no chão aquilo que até hoje nós demos força. Não dê força para aquilo que Deus quer colocar debaixo dos teus pés. Não favoreça, não valorize aquilo que Deus quer te fazer vencer. Não dê vazão para aquilo que Deus quer fazer você se tornar vitorioso. Hoje você consegue e você pode se desprender disso. Porque Deus te fez para ser livre. Deixa para trás. Larga aquilo que você não precisa mais carregar. Sabe? Aquele negócio de ter que ser perfeito tudo. Eu sei o que é isso, queridos. Algumas pessoas sofrem comigo. Os que estão mais perto de mim. Talvez você não acredite nisso. Ou talvez você já tenha provado disso, estando perto de mim. Mas pessoas às vezes sofrem. Porque tem um lado meu. Que o meu sonho era que tudo fosse perfeito. Eu sou a pessoa, querido, que vou olhar para aquele balcão que está lá atrás e vou enxergar que o furo que foi feito nele não foi perfeito. Eu sou essa pessoa. Eu sou a pessoa que vai chegar aqui e vai olhar aqui está lascado. E sabe qual é a minha maior dor? De não conseguir dar um jeito em tudo e tornar tudo perfeito como eu gostaria que fosse. Sabe qual é a minha maior luta? É olhar algumas vezes no espelho e perceber que nem eu sou tão perfeito assim. Mas sabe qual é a minha maior experiência? Que é mais forte de todas? É que toda vez que eu me chego diante de Deus, Ele continua me amando. Mesmo sendo imperfeito e cobrando de pessoas perfeição. Eu quero pedir perdão para vocês por muitas vezes colocar um peso sobre a vida de vocês que eu carregava, de que tudo tem que ser perfeito. Os meninos da mesa são os que mais sofrem comigo no dia do culto. A Adri é a que mais tem que se defender dos coisas. Porque às vezes eu não sou a pessoa mais agradável. Eu estou aqui abençoando todo mundo, mas quem está perto de mim sofre com a tendência que eu tenho de querer que tudo seja perfeito. Quando na verdade a vida real é o lugar onde Deus age, mesmo diante das nossas imperfeições. Quero te pedir perdão, Josué.
que quando eu olho para você, filho, eu te vejo um filho que eu sonhei na minha vida. Amável, apresentável, o sonho de qualquer pai, sabia disso? Você é o sonho de qualquer pai, sempre comigo, mas muitas vezes eu tenho machucado teu coração, querendo de você uma perfeição. Eu quero te dizer, meu querido, você é livre para ser quem você é. Eles sofrem comigo. Me perdoe, querido, ser tão real aqui com vocês. Isso é igreja. Jonatas, me perdoe, querido, porque eu quero que você seja, às vezes, um homem de 18 anos que você ainda não é. Você é apenas um menino de 12 anos. E eu os amo tanto do jeito que são. Quantas vezes eu estou chamando a atenção deles, falando, não põe uma mão na boca. Quando eu mesmo, quando eu me pego, eu estou com a mão na boca. E quem ensinou isso para eles fui eu. Só que eu quero que eles sejam perfeitos, quando nem eu sou. Queridos, eu quero pedir perdão para vocês, porque eu sou uma pessoa real, mas eu amo a Deus. Eu quero pedir perdão para vocês por todo o peso que eu transmiti até hoje, de ter que ser perfeito. Eu tenho essa tendência, mas eu quero que vocês sejam livres, que vocês liberem os lós, que vocês sejam leves e que vocês simplesmente vivam o que Deus tem chamado para vocês. Na verdade, eu creio nisso, que eu posso ser sim um facilitador do teu crescimento, mas não com perfeccionismo, não com tudo sendo perfeito, porque nós vamos errar. Amém, queridos? Toda nós, né, galera da mídia, nós estamos aí, nós vamos errar, ensaiar e errar, mas nós amamos a Deus. Amém, querido? Eu quero te convidar a ficar em pé. Me perdoe, viu? Hoje eu saí da linha. Mas se nós não fizermos isso, o que nós vamos fazer? Eu quero que você abra o seu coração a Deus, querido. Prometo, nós não vamos mais nos demorar, mas apresenta o seu coração diante de Deus. Fale, Senhor, eu quero liberar aquilo que o Senhor não colocou na minha vida para que eu carregasse. Eu quero deixar para trás aquilo que o Senhor não colocou em mim para eu fazer. Eu quero liberar aquilo que eu criei dentro de mim, que eu preciso carregar, que eu criei. Eu quero liberar aquilo que colocaram como jugo na minha vida, mas isso não é para a minha vida. Eu quero liberar aquilo que às vezes eu tenho transmitido para os outros. Eu quero deixar, eu quero liberar, eu quero abrir mão, porque eu quero entrar na terra, eu quero continuar nesse lugar abençoado, na promessa que o Senhor me deu. Eu quero viver aquilo que o Senhor me deu. Eu quero ter sim o direito das vezes ensaiar e errar e saber que o Senhor está ali no mesmo lugar, me amando, me aceitando. Sim, Pai, és o mesmo Pai sempre, sem sombra, sem mudança de variação. És o mesmo Pai sempre. Nos deu uma promessa,
E o teu sonho é que essa promessa se torne maior que os nossos problemas e nada mais nos segure, para que nós possamos entrar, avançar, crescer, liberar, sermos liberados, perdoar e sermos perdoados, amar e sermos amados, construir relacionamentos abençoados, construir o que é teu, o que tem a ver com a tua promessa, em nome de Jesus. Sim, Pai, nessa manhã nós queremos declarar sobre as nossas vidas que não somos perfeitos, não temos vidas perfeitas, como foi ministrado aqui. Talvez olhamos para a nossa família, para alguns aspectos e vemos ali sim dificuldades, desafios, situações para serem tratadas. E mesmo quando nós olhamos para a sua palavra, Deus, nós vemos que o Senhor permitiu que ali ficassem sim situações, que ficassem ali histórias de famílias imperfeitas, de pessoas imperfeitas, porque o Senhor quer nos mostrar uma grande verdade, que nós somos transformados em Ti. Nós queremos declarar essa verdade sobre o nosso coração. Nós olhamos e queremos liberar situações, pessoas. Nós não queremos carregar pesos ou fardos, que o Senhor não nos chamou para isso. Mas o Senhor nos convoca a carregarmos a sua promessa, a vivermos a sua promessa para as nossas vidas. O Senhor nos convoca a abrirmos o nosso coração e permitir a ação maravilhosa do Senhor, o Senhor nos restaurando. O Senhor nos permite termos encontros contigo que vão transformar. Querido, esse é um dia que o Senhor quer deixar essa palavra aos nossos corações, nós sermos transformados, nós experimentarmos da parte dEle, nós sermos encorajados a viver essa realidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. Amém. Quem precisar de oração depois, por favor, fique à vontade. Nós vamos encerrar essa reunião por causa do horário, mas a presença de Deus é forte aqui. Amém. Amém, queridos. Presença de amor, de graça, de vida, dessa unção que transforma as nossas vidas. Abra seu coração, tenha liberdade. Esses dias eu abri meu coração para a Adri, foi tão bom. Eu falei, era mais de meia-noite já, eu abri para ela. O que estava no meu coração foi tão bom, queridos, eu falar com a minha esposa. Você tem uma pessoa que está do seu lado que ela precisa ouvir o seu coração, amém? O seu esposo, seu filho, seu pai, seu pastor, seu líder. Abra o seu coração, libere os seus lós. Amém, queridos? Glória a Deus. Que o Senhor Deus te abençoe. Estenda a sua mão, te dê graça. Que o amor, a revelação e a comunhão com Jesus te levem a crescer, a romper nesses dias, a experimentar verdadeiros milagres que te levem de um lugar para o outro. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família hoje, para que você cresça, prospere e experimente tudo que Deus tem preparado para você, em nome do Senhor Jesus. Todos que creem dizem amém, amém. Eu recebo, eu tomo posse em nome de Jesus, amém, querido. Quantos podem aplaudir o Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Cumprimente o seu irmão assim, né? Ok? Abençoe a vida dele. E se porventura você precisa de oração, tenha liberdade, nós continuaremos orando. Se você precisa de um toque da presença de Deus, nós estamos aqui para isso. No mais, Deus abençoe. Obrigado, agradecemos de coração a sua participação essa noite. Compartilhe, abençoe muitas vidas. Em nome de Jesus, tenha um ótimo domingo e uma ótima semana. Deus abençoe.